Então, gente, boa noite a todas, todos e todes. Eu me chamo Felipe Lourenço, sou graduando em Direito graduado em Direito pela UFMA, pós-graduando em Ciências Criminais pela Uniamérica. E aí, com imensa alegria, tá, professor? Também informo que serei aí futuro mestrando do programa de pós-graduação em Direito e Instituições e Sistema de Justiça da UFMA, já Que no ano que vem, a massa! seleção que foi aprovada agora recentemente, então estou muito feliz. Eu sou pesquisador do Grupo de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais da UFMA, no PEC. Também sou associado do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Lá eu faço parte da primeira turma, do programa de mentorias do Instituto. E como o professor, pediu que eu falasse o lugar de fala, né, de que eu venho, eu sou um homem cisgênero, sou branco, sou gay, sou casado. E, acima de tudo, sou um pesquisador militante engajado aí no enfrentamento dos problemas reais, né, que afetam e afligem a comunidade LGBTQIAP+. Antes de tudo, eu quero agradecer ao querido professor e amigo Tiago Alisson pelo honroso convite para estar aqui hoje. Já é a segunda vez que eu participo do curso e a formulação desse curso pelo professor Tiago só mostra o quão sensível é o professor Tiago para as temáticas aí atuais que envolvem o direito humanizado, o direito antidiscriminatório. Tá, professor? A Escola do Governo do Maranhão ganha muito com essa contribuição que o senhor está dando aí para os servidores públicos do nosso estado. E com certeza a oportunidade que isso dá para outros interlocutores, né? Como eu, os colegas que me antecederam, os colegas que ainda vão vir nos outros dias. Esses membros dos movimentos sociais, como o senhor faz no mestrado em Direito do Ser, eu vi no Instagram do senhor, pelo Instagram do NUPEC, lá que no Dia da Consciência Negra o senhor levou algumas pessoas para falar na sua aula. E esse espaço, que é um espaço institucionalizado que o senhor dá para temas urgentes, né, e para essas pessoas de movimentos sociais, da sociedade, é, sem sombra de dúvidas, prova da grandeza do senhor e da excelência que o senhor busca aí na produção de conhecimentos sérios, né, comprometidos com a mudança da nossa sociedade. É uma mudança para melhor, para frente, para o progresso. O professor Tiago me propôs que hoje eu falasse sobre o tema do atendimento à população LGBTQIAP+. Vou até baixar aqui um símbolozinho. E foi um tema que também foi trabalhado na edição anterior do curso, e hoje eu pretendo acrescentar algumas novas reflexões, até para não ficar muito repetitivo. Essa semana aqui em casa, eu sentei justamente nessa mesa aqui onde eu estou, uma noite para traçar o roteiro, né, que eu pudesse seguir na minha exposição, preparar os slides, buscar aí dados, visitar também algumas leituras. E foi então que eu vi que no banner lá do curso que o professor mandou no grupo, tem informação que ele contemplaria o programa para municípios, né, com a formação de servidores públicos municipais. Essa é, portanto, uma oportunidade ímpar de aproximar a academia com os conhecimentos da universidade, né, do dia a dia, do atendimento dos serviços públicos municipais. Foi então que me veio à cabeça algo que eu já vinha refletindo há bastante tempo, e para mim é muito difícil de admitir, já explico o que é o seguinte: eu sou do interior do Maranhão, nasci em Vitorino Freire, uma cidade que fica a mais de 300 quilômetros daqui da capital, e aqui com esse curso, né, também é uma oportunidade de dialogar com pessoas que estão tão distantes de São Luís, talvez até mais do que Vitorino, né? Eu estudei no ensino médio toda uma escola pública estadual, sempre me beneficiei dos programas assistenciais, dos incentivos do governo, participei de competições científicas, convivi com a comunidade católica muito vibrante lá de Vitorino, fui coroinha da igreja, fui legionário, visitava idosos, participava de projetos sociais. E lá em Vitorino, em nenhuma dessas oportunidades ou dessas minhas vivências, eu cheguei a refletir sobre a discriminação a pessoas gays, bissexuais, lésbicas, travestis, transexuais, etc. Isso não fazia parte, em Vitorino Freire, do meu ciclo, não era próximo de mim. Talvez até por isso a minha identificação como um homem gay só veio acontecer de fato aqui em São Luís. Justamente porque no interior esse não é um tema que é tratado muito abertamente. As pessoas LGBTQIA+, da minha cidade, até mesmo as travestis e pessoas trans, sempre eram vistas na categoria de gay. E depois a gente vai ver mais detalhadamente o que significa cada letra dessa sigla. E essa pessoa gay lá da cidade, né, era sempre colocada no pior dos papéis sociais. Ou você reprimia sua sexualidade, e assim eu tive vários amigos que ainda hoje não são abertamente gays em Vitorino, apesar da sociedade como um todo já julgá-los até mesmo por não se assumirem, ou você era colocado como a bicha da cidade, né? O viado, a bichinha, o traveco, o qualira, e todos esses nomes que se atribuem às pessoas LGBTQIA+. Então, para mim era muito difícil gerar uma identificação como sendo um homem gay do interior do estado.
De um lado, eu via vários homens gays que viviam secretamente com suas famílias, sem jamais poderem se casar abertamente, mesmo adotar seus filhos. E de outro lado, eu via as bichinhas da cidade, né, entre aspas, quase sempre desprezadas, geralmente trabalhando como empregadas domésticas. Aqui, longe de mim querer desprezar a profissão de empregada doméstica, até porque sou filho biológico de uma empregada doméstica, ou mesmo sem emprego algum. A minha família, por outro lado, estava longe de ser uma família tradicional. Minha mãe biológica havia engravidado com 14 anos de idade. Desde então, eu morei em várias casas, com várias famílias, sendo criado aí por várias pessoas, até que eu fui adotado por minha mãe, né? Que é uma mãe solteira e também fazia companhia para minha avó, que é a mãe dela. Então, eu cresci nessa casa com minha mãe, minha avó, e geralmente alguns primos que em um dado momento ou outro passavam a morar com a gente. Então, não tive essa família tradicional de pai, mãe e filhos. Mas, ao mesmo tempo em que eu não tive essa família, os valores com os quais eu fui criado, principalmente por ser uma cidade interior, eram esses valores da dita família tradicional brasileira, né? A família católica, onde eu deveria me formar, casar com uma mulher, ter filhos biológicos, etc. Para que eu iniciei contando tudo isso? É que com os meus 17 anos, eu fui escolhido para representar o Brasil com um grupo de mais 49 estudantes do restante do país, para representar o Brasil em uma viagem diplomática aos Estados Unidos, um programa da Embaixada Americana. E logo depois disso, eu já vim morar aqui em São Luís, estou aqui desde 2017. E foi só depois de me distanciar um pouco de Vitorino que eu passei a ver o mundo que antes para mim era invisível. Né? São pessoas gays, lésbicas, travestis, transexuais que são felizes, têm famílias e, ao mesmo tempo, estão também mergulhadas numa realidade social de opressão. Foi só então, já em 2017, 2018 em diante, que eu passei a me ver como homem gay, me identificar com isso. E aqui já aproveito o gancho, professor, para dizer que não existe essa de se assumir gay, até para já começar um pouco desse atendimento, desse curso sobre atendimento a pessoas LGBTQIA+, porque essas pessoas não cometeram nenhum crime, né? Elas não precisam se assumir, não tem crime para se assumir. Aliás, até relembrando o livro póstumo de Foucault, né, sobre a história da sexualidade, agora está saindo até o penúltimo livro, o penúltimo volume, Foucault vai dizer que a sexualidade é um termo usado do século XIX para cá. É algo relativamente recente, tem pouco tempo. E era usado pela igreja como uma forma de fazer com que as pessoas tivessem que dizer que elas não eram hétero, e por isso aí que vem o termo se assumir. Ora, se você é heterossexual, você não precisaria se assumir de nada, porque nessa visão da igreja, né, do século XIX, e até mesmo hoje em dia, só que em menor escala, se você é hétero, você é normal. Já se você é homossexual, você precisaria se assumir, pois como todo pecado, né, e assim que a igreja entendia de certo modo, continua entendendo a homossexualidade como sendo um pecado, você precisaria contar os seus pecados para que eles pudessem ser purgados, né? Eis o erro do termo, então, se assumir. Não existe pecado, então não existe o porquê de se assumir. Mas voltando para a minha história, a comunidade LGBTQIA+, por ter uma história comum de discriminação, ela se ajuda muito. Né? Geralmente tem um círculo comum de amizade, é muito comum a gente ir para as mesmas festas, a gente estar juntos e tal. Na universidade também, apesar de algumas exceções, a regra que eu vi sempre foi de respeito a essas pessoas, né? De apontar para a evolução do direito, para as conquistas e tal. As falas e as atitudes discriminatórias são também, pelo menos na universidade, mais veemente repreendidas. Então, esse é o meu ciclo de vivências desde que eu saí de Vitorino, que é de entender os direitos das pessoas LGBTQIA+, como direitos assegurados e entendidos como todos por importantes. O respeito, né, a essas pessoas é visto como importante na universidade, no meu ciclo de amizades e todo lugar que eu vou, aqui em São Luís. Acontece que agora sim eu chego no que eu tenho matutado ultimamente, e é que infelizmente a gente vive, professor, numa bolha. Infelizmente é uma bolha. Quando eu volto para Vitorino, e até aqui mesmo em São Luís, quando eu fujo um pouco desse meu local de conforto, todos aqueles problemas continuam lá. É a mesma mentalidade, são as mesmas práticas. Então, infelizmente, esse mundo do respeito como dogma nas universidades não é mesmo o mundo real. No mundo real, as pessoas continuam sem entender muito bem as categorias envolvidas no direito humanizado, no direito antidiscriminatório. Além de dúvidas, resta também ainda bastante preconceitos com relação a esses temas. Então, cursos aqui como esse que o senhor propõe são, de fato, espaços essenciais para a vida dos servidores públicos. Né? Os que estão aqui precisam entender
que as pessoas LGBTQIAP+, de maneira respeitosa, sem discriminação, uma vez que elas estarão atuando como representantes da administração pública, né? E a administração pública, lá na repartição, quando ela for atender ou trabalhar com uma pessoa LGBTQIAP+, a administração pública ela precisa ser legal, ela precisa ser imparcial, moral, publicizada e eficiente. Então, outra coisa que eu lembrei também, quando eu estava traçando o roteiro na minha fala, foi de uma história de uma mulher trans que eu conheço, mas que eu vou preservar o nome, que é o que aconteceu com ela dentro da estrutura da administração pública municipal. Essa mulher ela foi contratada para ser professora de dança, uma escola para crianças. Na época ela ainda não tinha começado sua transição. Transição é o termo mais utilizado, né, para se referir ao processo de redesignação do corpo e também da mente da pessoa que ela é transexual, para a forma corporal com que ela se identifica. Então, geralmente as pessoas trans começam nessa transição, né, começam a tomar hormônios, fazer acompanhamentos psicológicos, fazer cirurgias, tudo isso para ter uma identidade entre o corpo e a mente dessas pessoas, né? E aí, voltando para a história, essa mulher, na época, tinha um corpo masculinizado, obviamente, passou então a transicionar. Começou a tomar hormônios, deixou o cabelo crescer. E com isso, quando os pais souberam, os pais das crianças, né, da escola, souberam que na escola tinha uma mulher trans dando aula de dança, eles passaram a reclamar com a gestão municipal para que trocassem de professora. Porque, segundo eles, seria muito difícil ensinar para uma criança que um homem tinha virado, entre aspas, uma mulher. E o mais chocante disso é que assim foi feito. Essa mulher trans ela foi demitida por conta da sua identidade de gênero. Então vejam que aprender a entender adequadamente essas pessoas, enquanto servidores públicos, não só essencial como urgente, para que isso não aconteça mais, e até mesmo para que a gente tenha consciência sobre os direitos das pessoas. Olha, essa mulher transexual teve algum direito violado? Ela poderia ter sido demitida por conta da sua identidade de gênero? São perguntas que precisam ser respondidas de forma simples e clara, porque fora dos muros das universidades, infelizmente, essas coisas não são vistas como tão óbvias como que a gente pensa, né? Da forma que a gente sabe que são óbvias. E aí, por isso eu falo da bolha estar hoje nesse curso, estar hoje falando com os servidores, é justamente furar essa bolha da universidade, essa bolha dos muros que a gente está preso, para conversar e dialogar com as pessoas que estão lá na ponta, atendendo as pessoas, trabalhando com as outras pessoas e que muitas vezes têm muitas dúvidas. E hoje é o momento de sanar essas dúvidas. É só para mim que o slide não está aparecendo, ou para o senhor também, professor? Tá normal aqui, Felipe. Tá aparecendo. Tá, né? Atendi muita Tá. população LGBTQIAP. Observe só assinar o layout da tua tela. Pode ser. Não, é porque na minha não está aparecendo, mas se está aparecendo para os demais, está ótimo. Vou até mudar aqui, mudou também, né? Então, ótimo. Mudou cada letra, né? E aí explicando Perfeito, cada letra. Ok. perfeito. Então, antes da gente avançar, arrumar alguns temas relacionados aí ao atendimento à população LGBTQIAP+, no serviço público, eu gostaria de, primeiramente, trazer uma rápida explicação sobre os nomes que compõem essa sigla, né? A gente tem uma sigla grande, LGBTQIAP+, pode ser LGBT, LGBTQ, são várias formas de usar essa sigla e todas estão, de certa forma, corretas. É uma sigla que é considerada aí por muitos autores, como é o caso da professora Berenice Bento, né, uma referencial aí nos estudos de gênero e sexualidade, como a sigla guarda-chuva. E o que é que isso significa? É que a sigla LGBTQIAP+, é uma sigla que abarca tanto orientações sexuais quanto identidades de gênero que são muito diversas. A expressão da sexualidade, orientação sexual, está associada com o desejo amoroso de uma pessoa por outra. Veja que eu não disse opção sexual. E aqui, professor Tiago, até talvez volte um pouco atrás naquilo que eu falei das universidades no geral serem uma bolha, porque mesmo nessa bolha de respeito que a gente tem nas universidades, muitas vezes eu vi professores meus da faculdade usarem o termo opção sexual ao invés de orientação sexual. Isso porque a orientação está relacionada a algo que faz parte da vivência das pessoas. A pessoa ela nasce gay, por exemplo, ela não se torna gay em um determinado momento da vida. É então uma condição, pessoal. Assim como alguém que é heterossexual poderia se perguntar: quando foi que eu me tornei hétero? Não existe isso. Ninguém se torna heterossexual. Ninguém acorda um dia de sol, por exemplo, e diz: ah, hoje eu decidi que vou sentir atração sexual por pessoas do sexo ou do gênero oposto ao meu. Assim também são as pessoas gays, lésbicas, bissexuais, por exemplo, elas também não escolheram sua sexualidade, elas já nasceram com essa orientação sexual. Até brincando aqui, professor, me lembrei de um meme que eu vi essa semana, de um motorista de ônibus
que a mulher parou, ele estava dirigindo o ônibus, e é um homossexual, e aí a pessoa foi descer do ônibus, um amigo dele disse, ei, viado, para aí. E aí a mulher perguntou, ah, mas você vai deixar ele te chamar de viado? E ele disse, ah, mas eu sou viado. E a mulher perguntou então para ele, como é que tu dirige um ônibus sendo gay? E aí ele disse, "Oxi, e tem jeito de dirigir ônibus com sexualidade? Não existe isso. As pessoas, elas são o que são, independentemente do trabalho, dos outros caracteres da vida dela. É apenas mais um caractere, como é a vivência heterossexual, como é o gostar por pessoas do sexo oposto. A sigla LGBTQIAP+, ela também abarca diversas identidades de gênero. E o que é que vem a ser identidade de gênero? A identidade de gênero se refere ao modo como alguém se identifica com os gêneros masculino ou feminino, ou mesmo com nenhum desses gêneros. Lembremos que existem pessoas, por exemplo, que não se declaram nem como homens, nem como mulheres. É o caso, por exemplo, dos intersexuais, que são pessoas que nascem com caracteres sexuais ambíguos. A pessoa intersexual, apenas para compreender melhor, ela era aquela pessoa que era conhecida antigamente por hermafrodita. No entanto, o termo hermafrodita carrega, obviamente, um significado bastante discriminatório e por isso ele foi abandonado, não é mais utilizado. Também existem pessoas que se declaram como não binárias, ou seja, elas não se identificam com nenhum dos gêneros binários que a gente comumente imagina, que é o masculino e o feminino. Existem também pessoas agênero, que declaram não possuir gênero, enfim, várias outras vivências, e é por isso que eu dei boa noite quando eu falei em todas, todos e todes. Né? O todes se refere a uma tendência de parte do movimento LGBTQIA+, de tornar a linguagem uma linguagem neutra. Essa linguagem neutra existiria para demonstrar respeito a essas pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher. Mas veja o que eu falei, parte do movimento LGBTQIA+. Porque alguns pesquisadores, como é o caso do filósofo transexual Paul Preciado, entendem que a luta por uma língua neutra, na verdade, poderia apontar para a sociedade, poderia dizer para a sociedade que o movimento LGBTQIA+, o que ele quer não passa de uma simples adequação do idioma, o que não é verdade. Preciado fala, então, que a luta deve ser não por uma linguagem neutra, uma língua neutra, mas para sacudir mesmo as estruturas sociais em busca do respeito e da dignidade. A questão da língua, então, seria um mero detalhe para parte do movimento. Por isso, agora puxando um pouco para a questão do atendimento às pessoas LGBTQIA+, o recomendável é que se pergunte quais pronomes a pessoa prefere que seja tratada. No meu LinkedIn, por exemplo, tem lá do lado do meu nome que eu prefiro ser tratado pelos pronomes ele e dele. Mas pode existir pessoas com a mesma estrutura corporal que a minha, que preferem ser chamadas de ela e dela, ou de ele e dele. Então, como eu falei, assim como tem pessoas que não se importam com o gênero do pronome com que é tratado, eu, por exemplo, não costumo me importar muito com isso, para outras pessoas, esse pode ser um tópico bastante sensível. E aí o que deve ser respeitado, né? Então, não faz mal nenhum perguntar para a pessoa com qual pronome ela prefere ser tratada, assim como não faz mal nenhum o pronome quando a pessoa pede para que seja mudada. Eu chamei de ele, mas não é ele, é ela, é dela. E aí você muda, então, o pronome. Como eu disse também, pessoas com a mesma aparência que a minha, por exemplo, podem se identificar como mulheres. Isso é mais uma questão da identidade de gênero. Nem todas as pessoas nascem nos corpos que guardam identidade com seu gênero. Por isso, muitas pessoas LGBTQIA+, recorrem a tratamentos hormonais, cirurgias plásticas, etc., para adequarem seus corpos à sua identidade, né? Mas isso também não é uma regra, tá? Podem existir mulheres, por exemplo, que prefiram usar bigode e barba, ou homens que não se importam em conservar seus caracteres biológicos que geralmente são atribuídos ao feminino, como os seios mais avantajados e assim por diante. Tudo isso aponta para o que os estudos sobre gênero têm mostrado, que o gênero é, na verdade, uma construção social. Veja, a pessoa transgênero, cisgênero, quer dizer, que é aquela que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Eu, por exemplo, quando eu nasci, tive lá no meu registro de nascimento estampado que eu era um menino. Hoje eu sou adulto, eu também me identifico como menino, então eu sou cisgênero. Se acontecer de um dia, que as deusas me livrem aí, eu, por algum problema de saúde, eu perder meus testículos ou perder meu pênis, por exemplo, eu vou continuar sendo menino. Porque o que me define como menino não são os meus órgãos genitais, mas sim a minha identificação de gênero. Ou seja, a forma como eu me defino socialmente. Da mesma forma, uma mulher cisgênero, por exemplo, com câncer de útero, e precisa retirar o seu útero, ela não vai deixar de ser mulher só porque retirou o útero. Justamente porque não é o útero que faz a mulher,
mas sim toda a sua vivência social enquanto mulher. É aquela velha frase, professor, da Simone de Beauvoir, de que ninguém nasce mulher, né? Torna-se mulher. Assim também são as pessoas transgênero. E aí já muda de cisgênero para transgênero. A pessoa transgênero, diferentemente da pessoa cisgênero, identifica-se em um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído ao nascer. Uma mulher transgênero, por exemplo, ao nascer, provavelmente teve lá na sua certidão de nascimento colocado lá que ela era um menino. Mas quando ela cresceu, ela percebeu que ela não se identifica como menino, mas sim como uma menina. O que não muda, porém, o fato dela ter sido mulher desde que nasceu. Uma vez, como eu falei, não é o fato de ter ou não ter útero, de ter ou não ter vagina, que faz de uma mulher ser uma mulher. Mulher, homem, masculino, feminino, tudo isso é uma convenção social. Como, voltando na frase de Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Da mesma forma, ninguém nasce homem, mas torna-se homem. Poderia me estender um pouco mais sobre o porquê disso ser uma convenção social, e aí remete principalmente para as leituras que eu faço da Judith Butler, mas como o tempo aqui é limitado, acho melhor deixarmos para outra oportunidade e deixo aqui como sugestão a leitura do livro Problemas de Gênero, né, da Butler, ou mesmo do livro Que é Transsexualidade, da professora brasileira que muito nos enriquece com seu conhecimento, Berenice Bento, seus estudos, né? Graças à luta do movimento LGBTQIA+, organizado, inclusive de muitos juristas que apontam na chamada litigância e estratégia, que seria levar casos selecionados para que o judiciário construa decisões que favoreçam determinada pauta, hoje em dia não se precisa mais realizar qualquer cirurgia para que uma pessoa transgênero altere seus documentos pessoais com o gênero com o qual ela se identifica. No caso das pessoas intersexuais, ainda tem essa novidade agora do CNJ, professor, não há mais a necessidade de identificar qualquer gênero na certidão de nascimento. Além disso, mesmo que a pessoa ainda não tenha mudado seus documentos, ela tem o direito de ser chamada pelo seu nome social, que é o nome com o qual ela se identifica. Então, muito cuidado com isso nas repartições públicas, que as pessoas elas têm o direito de serem chamadas com o nome pelo qual se identificam. De Gisele, de Marcos, de Maria, etc., independentemente do que esteja na RG. Mas, Felipe, eu sou obrigado a respeitar o nome social de uma pessoa LGBTQIA+, na minha repartição? E a resposta óbvia é sim. Apesar das mudanças sociais ainda não terem acompanhado as garantias de direitos da comunidade LGBTQIA+, que se centram principalmente no judiciário, esses ganhos representam direitos que são exigíveis. Essa semana, por exemplo, o MPF ajuizou uma nova ação coletiva contra a Rede TV, lá do Siqueira Júnior, pedindo mais de 10 milhões de reais, porque novamente, dessa vez agora já aqui no final de novembro, Siqueira Júnior, apresentador da Rede Televisão, associou de novo as pessoas LGBTQIA+, à pedofilia. Dessa vez, ele, ao invés de chamar de raça desgraçada, como ele fez da última vez, ele chamou de corja desgraçada. E aí, quando a gente vê essas coisas na TV, né, principalmente na TV aberta, e aí ele chama de mimimi a discriminação às pessoas LGBTQIA+, pessoas que se revoltam, por exemplo, para a garantia de direitos a essa população, não querem respeitar nome social, não quer tratar a pessoa pela sua identidade, não quer respeitar o direito da pessoa de não sofrer preconceito. Pode parecer para a gente vendo isso na TV aberta, que cabe à pessoa escolher se ela vai ou não respeitar os direitos da população LGBTQIA+. E não é assim. Você não tem essa escolha. Depois da criminalização da homofobia, por exemplo, eu lembro de muita gente ter falado, mas agora, é como o senhor falou na questão lá da piada, mas agora eu não posso mais falar nada. Quer dizer que eu não posso mais chamar uma bicha de bicha. E a resposta é não, é exatamente isso. Durante muito tempo, as pessoas se acostumaram a desrespeitar esses direitos e a discriminar as pessoas LGBTQIA+, então essa passou a ser a normalidade. Só que isso nunca foi normal. Apenas se normalizou a barbárie. Então, não, ninguém tem o direito de desrespeitar ninguém. Assim como eu não posso sair escolhendo a quem eu vou não respeitar, essa pessoa que eu vou respeitar, essa que eu não vou, essa eu vou, essa eu não vou. Eu também tenho o direito de ser respeitado e não ser discriminado por todo mundo. Né? Todas as pessoas devem me respeitar. Esse é um pressuposto básico da nossa humanidade e a regra mais básica para que a gente consiga viver em uma sociedade. É como diria Lacan, haja de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim, né? Como fim e nunca simplesmente como meio. E aqui está explícito o que significa a dignidade da pessoa humana e os próprios direitos humanos no geral. As pessoas elas precisam ser respeitadas como se fossem um fim em si mesmo, jamais o meio. Eu não posso usar alguém como meio de ridicularização apenas para o meu prazer ou para o prazer de uma maioria, ou como faz esse senhor
Siqueira Júnior para o prazer de um certo grupo que o assiste. Eu não posso. Ninguém tem esse direito de usar ninguém como meio para ser ridicularizado, para ser difamado. Ninguém tem esse direito. Então, voltando aqui para a nossa sigla, e aqui já mudo de assunto, como eu falei no início, essa é uma sigla guarda-chuva, justamente porque insere tanto orientações sexuais, né? Tem o L para lésbica, aí, que é a mulher que se atrai por outra mulher. G para gay, que é um homem que se atrai por outro homem. B para bissexual, que é um homem ou uma mulher que se atrai tanto por homens quanto por mulheres. Q, que é para queer, usado geralmente por adolescentes, né? Pessoas mais jovens, que preferem não rotular a sua orientação sexual. Tem o A para assexual, que são pessoas que possuem a vivência amorosa dissociada do desejo sexual, são pessoas que geralmente não sentem desejo sexual. E P para pansexual, que são pessoas que são atraídas amorosamente por outras, independentemente do gênero ou da sexualidade destas. Como também essa sigla, além das orientações sexuais, tem também expressões identitárias de gênero. E aí a gente tem o I para intersexual, que eu já expliquei do que se trata, e tem o T para as pessoas transgênero, né? E aí estão envolvidas as pessoas travestis e transexuais. A diferença, e isso geralmente vem à pauta, entre travesti e a pessoa transexual, ultimamente isso tem mais uma conotação política, vale dizer. Porque por muito tempo o nome travesti foi carregado de muito preconceito. Então a gente continua sendo o país, por exemplo, que mais assassina travestis e transexuais no mundo. Muitos são os exemplos de travestis que são assassinadas, principalmente queimadas, simplesmente por serem travestis. Então, a identificação como travesti ou como mulher trans é bem pessoal, podendo algumas mulheres transgênero, inclusive, se identificarem com ambas essas categorias. Tem mulher transgênero, por exemplo, que se identifica tanto como mulher transexual e como travesti. É justamente como uma forma de ressignificar esse termo travesti, de usá-lo politicamente. E o que é isso de ressignificar? Essa é uma outra palavra que a gente costuma usar muito. Ressignificar, e aí o professor também, eu peguei um pouquinho da exposição dele, já vi que ele falou indiretamente disso, significa mudar o sentido pejorativo de um nome que é atribuído historicamente a um grupo vulnerável para lhe diminuir, né? Eu, por exemplo, muitas vezes gosto de me referir como uma bicha afeminada, justamente como forma de usar essa palavra bicha com sentido político. Eu sou bicha mesmo, né? Sou bicha, e daí? Então, acontece que, como lembra e aí eu estou lembrando aqui da pesquisadora Gabriela Lamounier, na dissertação dela, ela falou uma coisa que eu vou ter que concordar. Esses nomes, por exemplo, como bicha, viado, sapatão e outros, com os quais eu gosto, vez ou outra, de brincar e utilizar politicamente, para muitas pessoas, principalmente aquelas que não estão em um lugar seguro, como que eu estou agora aqui numa sala de aula, dentro de casa, ainda são oprimidas com esses nomes, são marginalizadas e discriminadas por conta desses nomes. Então é preciso ter muito cuidado com o uso desses nomes. Como meus colegas gays, né, eu costumo dizer o seguinte: que só viado e sapatão pode chamar viado e sapatão de viado e sapatão. Então, esses são termos a serem principalmente evitados pelas pessoas que não fazem parte da sigla LGBTQIA+. Né? Ainda que de brincadeira, com outros colegas servidores, por exemplo, esses são termos que devem ser evitados, a não ser que você tenha muita intimidade com a pessoa e ela lhe diga que está ok usar esse termo com ela. Tá? Mas não são termos que podem ser utilizados indistintamente. Por fim, essa sigla também se mantém aberta para outras orientações sexuais e identidade de gênero, com esse símbolo mais. É sempre bom colocar o mais, porque essa sigla está sempre aberta para incluir outras diversas vivências. Vejam que orientação sexual é uma coisa e identidade de gênero é outra totalmente diferente. Então, por exemplo, não há também problema nenhum de uma travesti ser ao mesmo tempo travesti e lésbica, ou travesti e pansexual, por exemplo. Isso porque orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra. Essa sigla também muitas vezes esconde interseccionalidade da orientação sexual e da identidade de gênero com racismo, com machismo, por exemplo. Por isso também não é uma sigla que está aberta a críticas, também, inclusive por parte da comunidade LGBTQIA+, como as críticas que eu estou fazendo agora. Homem cisgênero, gay e branco como eu, apesar de vivenciar todos os dias a homofobia, não sofre com racismo, não sofre com machismo, muito menos com a transfobia. E são problemas que, por outro lado, segregam constantemente as mulheres que são transexuais e negras. Então, muito cuidado ao tentar encaixar todas as pessoas LGBTQIA+, em uma caixinha. Todo LGBTQIA+, é igual. Não, não é assim. Porque as vivências e os problemas que são enfrentados por essas pessoas, por cada letra dessa sigla, são as mais variadas possíveis. E aí eu passo agora para
a segunda parte da minha exposição, e professor, uma parte final, professor Tiago, eu estou invertendo um pouco do roteiro que eu segui na última edição do curso, justamente que eu queria trazer reflexões novas e, ao mesmo tempo, mais simples sobre o atendimento às pessoas LGBTQIA+, porque a minha intenção é que fosse mais útil para ser praticado no serviço público. E aí eu vou querer tratar agora sobre cidadania sexual, junto com isso também, vou trazer alguns dados, né, para a gente refletir juntos. Mas, basicamente, a ideia principal dessa última parte da minha exposição é discutir sobre a forma como as reivindicações por direitos da população LGBTQIA+, ganhou forma no Brasil. Como eu disse bem lá no comecinho, eu sou pesquisador, já tem um bom tempo, que eu me aprofundo aí nos estudos de gênero e sexualidade, ultimamente pesquisando principalmente a vivência das pessoas trans encarceradas, pesquisas que inclusive renderam aí bons frutos com publicações bem ranqueadas, né, até com o professor Tiago Alisson, muito meu orgulho, que é meu orientador de vida, e ultimamente esse tema da cidadania sexual tem chamado bastante atenção para mim, inclusive o que eu vou estudar no mestrado. Aqui eu lembro de uma reflexão que foi feita por J. Mombassa, e esses dias eu estava revisitando uma entrevista que foi feita com ela. J. Mombassa, ela é uma artista e também filósofa, se identifica como bicha não binária, bicha negra, e ela foi chamada para participar da Bienal de São Paulo. Assim, uma participação histórica, primeira pessoa não binária a participar da Bienal de São Paulo. E lá ela foi entrevistada. E aí eu lembro dela falando algo que faz com que pesquisadores da temática, como eu, que pesquisam gênero e sexualidade, se identifiquem muito. É que ela é uma artista LGBTQIA+, que também faz arte sobre a sua vivência LGBTQIA+. Então ela quer ser reconhecida como bicha, como preta, como favelada, e ela quer trazer para si a sua identificação como forma de marcar a sua vivência. Mas ao mesmo tempo, e aí eu trago esse jogo de palavras do slide, que é o seguinte: a minha vivência ela me define e eu defino as minhas vivências. Porque ao mesmo tempo que ela, e aí eu lembro dela falando isso no vídeo, ao mesmo tempo que ela vai falar sobre as vivências LGBTQIA+, na sua arte, por exemplo, ela reivindica que ela não precisa falar só disso, né? Ela também pode falar sobre outros temas, que não seja de transfobia, de racismo. O mundo precisa estar aberto para que pessoas LGBTQIA+, falem sobre qualquer tema que lhe interessam. Porque muitas vezes as pessoas da minha comunidade acabam carregando esse fardo socialmente, não só as pessoas da comunidade sexo diverso, como também muitas pessoas negras, de sempre estarem carregando esse fardo, de terem que explicar, falar sobre racismo, e às vezes as pessoas estão cansadas de falar sobre isso. Né? De serem colocadas nesse único espaço, geralmente é realmente um espaço único. E aí é preciso ter também muito cuidado com isso no atendimento, porque o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente se sente, por exemplo, que só tem lugar para um de nós. Ah, a gente já tem uma pessoa LGBTQIA+, na Secretaria de Educação. Então, fulana vai ser a primeira lésbica a ser secretária do município, ou a primeira mulher trans, etc. Vai ser a primeira pessoa LGBTQIA+, a ir para o STF. Parece que só tem espaço para uma pessoa. É como se inaugurasse aquele espaço e pronto, acabasse ali. E aí a gente. Isso é importante, obviamente, de ter o primeiro, de ter alguém ocupando aquele espaço, mas não é só isso. Fica parecendo que só tem aquele espaço, só tem um espaço para uma cota bem limitada para essa pessoa e nada além daquela cota. Basta então um de nós naquele lugar, para que aquele lugar. Eu tenho um amigo que é gay, então não posso ser homossexual, porque é como se fosse a cota da minha amizade, entendeu? Enquanto que o que a gente precisa, na verdade, é democratizar os espaços públicos. E isso através de práticas concretas. Por exemplo, ao terminar esse curso, os servidores públicos que estão aqui precisam sair dele e irem lá para as suas repartições e criarem procedimentos, criarem normas, regulamentos internos que sejam antidiscriminatórios. Só assim que esses espaços vão se tornar menos violentos e mais convidativos e, portanto, mais democráticos para as pessoas LGBTQIA+. Eu já trabalhei em um lugar que era super machista e homofóbico, certa vez, e vez ou outra eu era obrigado a escutar certas piadas preconceituosas que tornava aquele ambiente extremamente tóxico para os grupos vulneráveis. Então a gente precisa pensar se a gente está realmente preparado para atender e receber as pessoas LGBTQIA+. Será se lá na nossa repartição pública a gente vez ou outra também não solta uma piada desse tipo? Será se a gente está tornando o nosso espaço convidativo para essas pessoas? É aquela história, no Brasil, né, tendo em vista a estruturalidade dos nossos problemas, não basta só não ser racista, né? Precisa ser antirracista. Assim como também não basta ser não homofóbico ou não transfóbico. É preciso ser anti-homofobia
anti-homofóbico e anti-transfobia, anti-transfóbico. E agora eu quero voltar aqui para as pesquisas que eu desenvolvo, e aqui tem uma caminhada, o professor Thiago também me acompanha, e são centradas principalmente no judiciário. Porque é de lá do judiciário que vieram as decisões, as principais decisões que permitiram as pessoas LGBTQIA+, a gozarem dos seus direitos. Apenas para fazer uma retrospectiva histórica, com os principais exemplos disso, primeiro nós temos lá a Constituição da República, que é de 1988, portanto, tem mais de 30 anos, e apesar de não citar nenhuma vez a palavra orientação sexual ou identidade de gênero, tem lá na Constituição, no seu artigo 5º, começa da seguinte forma: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí, daí, dessa sem distinção de qualquer natureza, nascem vários direitos. É uma pena que, até o momento, nenhuma outra lei tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional que tenha como foco específico a proteção jurídica às pessoas LGBTQIA+. Então, mais de 30 anos de Congresso Nacional, sem nenhuma lei em favor das pessoas LGBTQIA+, e não só isso, eu estou falando do período pós-democracia, né? Período de redemocratização. Mas isso, desde a história do Brasil, nunca se teve uma lei em favor dessa população. Essa semana a gente acompanhou aí a votação e eu fiquei bastante feliz, porque o Congresso do Chile aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção por essas famílias. Uma lei do Congresso Nacional que assegurava isso. E não que lá isso não já fosse assegurado por uma adesão do STF, mas o que ficou de simbólico é que o Congresso Nacional, apesar de não ser de não ter uma maioria de pessoas LGBTQIA+, conseguiram aprovar, conseguiram se mobilizar para aprovar uma lei em favor dessa população. E aqui nem isso a gente teve, né? Todas as normas jurídicas que protegem os direitos da população LGBTQIA+, vieram no Brasil do judiciário ou de normativas produzidas a partir de decisões judiciais, né? O que mostra um grande enfraquecimento da nossa democracia com relação a esse tema e da cidadania entendida como cidadania sexual. Ora, não é que não queremos que os nossos direitos venham da consolidação de lutas democráticas e cidadãs no Congresso Nacional, por exemplo. Mas acontece, perdão, do Judiciário. Mas acontece que o Congresso ele continua inerte com relação às nossas pautas desde 1988. E aí é isso que nos força a ir em busca dos nossos direitos no Judiciário. Porque, do contrário, a gente vai ficar sem qualquer norma, sem qualquer proteção. Como eu falei, isso tem um lado bom e também tem um lado ruim, porque é preciso ver esses avanços no Judiciário com uma certa cautela. Mas a gente vai discutir isso daqui a pouco. Eu queria fazer um breve histórico só para a gente entender o quanto essas pautas são recentes e de como isso foi construído no STF. A gente tem lá no STF, em 2011, a decisão pela união estável e igualitária, né, que permite que pessoas e casais homossexuais pudessem ter suas famílias reconhecidas. Em 2015, o STF reconheceu o direito dessas famílias de também adotarem filhos. 2015, tem aí o quê? 6 anos, né? Em 2018, o STF reconheceu o direito de pessoas trans alterarem os seus documentos de acordo com sua identidade de gênero sem a necessidade de qualquer cirurgia. Basta ir lá não precisa nem mesmo de qualquer processo na justiça, basta ir até um cartório que já consegue fazer essa alteração. Em 2019, o STF veio reconhecer que a homofobia e a transfobia são crimes no Brasil. E apenas no ano passado, em 2020, foi que os homens gays os homens gays e bissexuais puderam doar sangue. Então veja o quão recentes são esses direitos e essas lutas sendo reconhecidas pelo judiciário. E essas são apenas as principais, tá bom? Entre tantas outras decisões aí, outras que, se Deus quiser, ainda estão por vir, como o direito da licença parental igualitária, que é uma luta que está sendo travada agora no STF, o direito a ter o gênero respeitado em todos os ambientes, como no banheiro, por exemplo, que é uma outra luta que as pessoas trans também estão lutando, estão travando no judiciário. Então veja que essas conquistas elas são bastante recentes e todas no judiciário, nenhuma no Congresso Nacional. Vou dizer que é bem menos complicado conseguir essas conquistas no STF, tá bom? Porque lá depende da decisão, por exemplo, só de 11 ministros. Já no Congresso Nacional, você precisaria de uma maioria de vários deputados e vários senadores. E é a partir daqui que eu puxo novamente a discussão sobre a cidadania sexual. Na edição passada do curso, o professor Tiago lembrou da poesia lá de Carlos Drummond de Andrade, que diz que as leis não bastam, porque os lírios não nascem da lei, né? E aí vamos ver alguns exemplos disso. Eu pulo aqui o slide, porque em junho de 2019, como eu falei, o STF julgou a ADO número 26, uma ação direta de constitucionalidade por omissão. E aí passou a reconhecer como crime a homofobia e a transfobia no Brasil, né? Passam a ser enquadrados aí na lei do racismo, na sua acepção político-social, né?
bem como de circunstância qualificadora do crime de homicídio doloso, passa a ser homicídio doloso por motivo torpe, até que sobrevenha uma lei autônoma do Congresso Nacional com esse fim. Antes da criminalização, o Brasil ele já liderava todos os rankings mundiais de violência contra as pessoas LGBTQIA+, principalmente contra a população trans. Os números até então eram os mais assombrosos possíveis. No ano de 2019, por exemplo, foi quando teve essa decisão, foram notificados 124 assassinatos de pessoas trans, casos nos quais apenas 11 desses assassinatos de 124, apenas 11 tiveram seus suspeitos identificados. E desses 11, apenas 7% tiveram um dos suspeitos estavam na prisão, que apresenta aí, na verdade, um caso solucionado com a pessoa presa, né? Com a pessoa que cometeu aquele crime devidamente processado e julgado. Ainda no último levantamento que a gente teve aí de violência na América Latina e no Caribe, a gente viu que chegou-se a, entre 2014 e 2019, 1.416 registros de assassinato contra as pessoas trans nos 10 países que compõem o sistema. Desses 1.416 assassinatos na América Latina e Caribe, 60% deles foram notificados no Brasil. Então, no cenário mundial, a gente ainda tem que dos 331 assassinatos de transexuais e travestis que foram reportados para uma ONG entre 2018 e 2019, a ONG chamada Transgender Europe, no mundo inteiro, de 331 assassinatos, 130 aconteceram no Brasil. Quase metade desses assassinatos. Né? Um país com o maior número de assassinatos contra as pessoas trans dentre os pesquisados. A gente também tem um dado do Grupo de da Bahia de 2018, que mostra que 420 pessoas da comunidade morreram em 2018 vítimas da violência homofóbica e transfóbica. Foram 320 homicídios e ainda 100 suicídios, aí contados também como uma faceta dessa violência, né? O que contabilizava um assassinato das pessoas desse grupo a cada 20 horas no Brasil. É mais morte de homossexuais e transexuais no país, como eu coloquei aí no slide, no Brasil, do que nos 13 países do Oriente Médio e da África, onde há pena de morte para as relações consentidas entre pessoas do mesmo sexo. São mortes, por exemplo, como a de Roberta. Roberta, e aí na última edição do curso a gente falou sobre ela, uma mulher negra, né, uma mulher transexual, em situação de rua, que foi queimada viva lá no Cais de Santa Rita, em Recife, no dia 24 de junho de 2021. O mês de junho ele é considerado o mês internacional do orgulho LGBT. E aí foi justamente nesse mês onde a gente teve essa atrocidade contra a Roberta. Mas aí eu pergunto, e depois do julgamento da DO 26 pelo STF, que foi lá em junho de 2019? Mudou, teve uma mudança nesses números? E aí o que a gente percebe dos números do relatório que é divulgado anualmente pela ANTA, né, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, é que depois de 2019, no caso 2020, mesmo na pandemia, a gente teve um recorde desses números, um aumento exponencial da violência. Em 2019, por exemplo, teve 124 pessoas trans que foram assassinadas. Já em 2020, o número passou de 124 para 175 assassinatos, um aumento aí de mais de 40% na quantidade de assassinatos depois da criminalização da homofobia. Então, é mais para mostrar, novamente, que os lírios não nascem da lei. A gente precisa efetivamente de uma mudança social, que parta da sociedade, ao invés de. Não que a criminalização, volta a repetir, não seja importante, mas ele precisa ser mais um elemento da educação das pessoas, e não como se fosse a única solução. Eu lembro, e essa discussão é sempre feita pelo movimento negro, que na época quando acabou a escravidão, a única coisa que o governo brasileiro fez pelas pessoas negras foi a Lei Áurea, que tinha um artigo, que era dizendo que a escravidão tinha sido extinta no Brasil. E aí, todas essas pessoas estavam num atraso social enorme de vários anos de opressão, continuaram nesse atraso, porque não podiam estudar, não tinham terras. E é como agora que a gente vê, por exemplo, mal comparando, numa decisão do STF que criminaliza a homofobia, por exemplo. Diz, a homofobia e a transfobia hoje em dia é crime. Mas só isso. Não busca políticas públicas, não faz mais nada do que isso. As pessoas vão deixar de matar as pessoas travestis e transexuais, por exemplo, apenas por ser crime. A gente está vendo aí que os números mostram que não. Passando aqui um pouquinho, eu quero falar sobre discriminação no trabalho. É uma coisa que a gente pode vivenciar no ambiente do serviço público. E aí é um viés que pode estar, um viés de opressão a essas pessoas que pode estar disfarçado
em ambientes que podem ser extremamente tóxicos, né? Como o que eu falei que eu vivenciei há algum tempo. Como exemplo prático, eu chamo a atenção aí para um estudo realizado pela empresa da consultoria Santo Caos. Esse estudo foi chamado Demitindo Preconceitos, né? Com entrevistas a trabalhadores de 14 estados brasileiros, que apontou que apenas 47% dos trabalhadores LGBTQIA+, declaram sua sexualidade no trabalho. Desses entrevistados que declaram sua sexualidade, apenas 2% declaram para o gestor de RH e somente 32% declaram para o seu superior imediato. Ou seja, a maioria desses trabalhadores só declaram suas sexualidades para os colegas de trabalho. Daí, entre os motivos apresentados pelas pessoas que não declaram ou declaram apenas para algumas pessoas, o medo da discriminação e o medo da demissão. Perceba-se que essa é uma vivência muito específica para as pessoas homossexuais, já que nunca isso foi uma questão para as pessoas héteros, né? Nunca as pessoas heterossexuais precisaram se assumir enquanto heterossexuais em nenhum lugar, muito menos no trabalho. E aí, a partir desse estudo, é possível que a gente reflita, por exemplo, que a sexualidade é então deixada para o ambiente assim, privado, né? Da casa, do não assumido. No trabalho não se pode falar sobre isso. Ao passo que o espaço público, esse do trabalho, passa a ser o espaço da heteronormatividade. Heteronormatividade é que é entendida como sistema que coloca os heterossexuais em um local privilegiado em relação aos homossexuais. Os heterossexuais podem falar abertamente sobre suas famílias, falarem sobre seus filhos, falarem sobre casamento, enquanto os homossexuais preferem é, esconder essa parte das suas vidas por medo da demissão ou da discriminação. Essa situação sutil que pode levar algumas pessoas a concluir que o trabalho não é o ambiente de se assumir, apesar de que é o mesmo lugar em que a heterossexualidade não exige nenhuma saída do armário, já que faz parte desse padrão esperado, é uma forma, é uma faceta de opressão e de violência contra essas pessoas. Isso é uma espécie aí de homofobia que eu costumo chamar de homofobia cordial. É uma homofobia que ela é camuflada em pequenos detalhes. Você diz, ah, não, aqui a gente respeita as pessoas homossexuais, mas elas também não podem se assumir no ambiente de trabalho. Elas precisam respeitar, entre aspas, o ambiente de trabalho, porque se falar abertamente sobre sua sexualidade seria uma forma de desrespeito a esse ambiente. E aí o que é que acontece? Eu passo aqui de novo para um outro dado, porque um outro exemplo concreto desse fenômeno da homofobia cordial, e aí agora falando sobre essa pesquisa da Fundação Rosa Luxemburgo, junto com a pessoa Abramo, é que de 90 a 93% das pessoas que foram entrevistadas, quando elas são questionadas sobre se existe ou não preconceito contra as pessoas LGBTQIA+, no Brasil, elas responderam que sim, que existe preconceito, entre 90 e 93%. Mas quando a pergunta era para saber se o respondente, a pessoa que estava lá sendo entrevistada, se ela mesmo se identificava como uma pessoa preconceituosa, esse número era bem menor. Né? Apenas 29% afirmava que tinha preconceito contra travestis, 28% contra transexuais, 27% contra lésbicas e bissexuais, 26% contra os gays. O que mostra que aí o preconceito ele é reconhecido, né, de maneira abstrata, mas ele não é assumido individualmente. E aí mostra de novo, eu respeito a sexualidade e tal, mas tudo isso fica num discurso muito abstrato, porque efetivamente não é o que acontece. Quer dizer que ainda que o discurso da homofobia, então, precisa ser mencionado, por exemplo, com um argumento declarado, a homofobia, ela se camufla, né? Ela está nas entrelinhas, detalhes como o fato de não se falar sobre a sexualidade no trabalho e tornar tudo isso um grande tabu, o fato de fazer piadas machistas, homofóbicas ou racistas no ambiente de trabalho torna esse ambiente violento para essas pessoas. Então, são atitudes entendidas como normalidade, mas que não por isso se tornam menos violentas. Né? No caso de alguém que se pretende dizer como não homofóbico, por exemplo, diz que eu não tenho nenhum problema com a sexualidade de fulano de tal, mas também eu não quero perto de mim, desde que não seja longe de mim. É mais ou menos essa noção. Ao ignorar, por exemplo, que uma pessoa, a pessoa ela pode ser afeminada, um homem pode ser afeminado, uma mulher ela pode ser masculina, quando a gente ignora isso e torna isso um grande tabu, fazendo que essas pessoas precisem se portar de maneira diferente no trabalho ou na relação com os colegas, a gente empurra a identidade dessas pessoas para o espaço privado, para a casa delas e para o armário. É como se a gente estivesse desrespeitando a identidade dessa pessoa, né, desse outro, desqualificando esse outro como tendo a identidade legítima. E esse é um problema que afeta principalmente as pessoas da sigla LGBTQIA+, assim como as pessoas que, mesmo não fazendo parte dessa sigla, também possuem corpos que contrairiam aí a estrutura binarista da heteronormatividade, né?
A gente tem, por exemplo, homens sensíveis que são afetados por isso, mulheres que são mais viris, aí já são também afetadas por isso. Já começa a se questionar a sexualidade dessa mulher, a se questionar a sexualidade desse homem. Então, é como se existisse, né, como diz Borilho, uma grande e rigorosa vigilância do gênero e da sexualidade. Eu vou só. Eu estou com minha pet em casa, eu acho que ela derrubou bem aqui o ventilador. Eu vou só ajeitar. Acontece, acontece. Ajeitei. Foi minha gata. Mas voltando aqui à história. Isso é um problema que afeta principalmente as pessoas da sigla, porque e também as pessoas que não fazem parte dela, né? E o direito ele precisa estar atento a essas sutilidades, né? E tem tantas outras violências silenciadas que ficam nessa cordialidade, são colocadas para debaixo do tapete e possuem consequências em níveis variados a depender da vivência que elas atingem. E aqui eu vou até mudar o slide para refletir o que isso pode fazer, por exemplo, na vivência de uma pessoa travesti ou de uma pessoa transexual. Acerca da vida travesti, se a gente for imaginar aqui a vida de uma mulher ou de um homem transexual, essas são identidades em que as transgressões, né, é, são identidades que não dá para esconder. Não é como eu, por exemplo, ser um homem afeminado e no serviço, no trabalho, eu escondo a minha feminilidade para me passar por um homem heterossexual e masculinizado, etc. Eu tenho como esconder isso, eu tenho como esconder certos trejeitos para aparentar fazer parte dessa heteronormatividade. Mas imaginem uma pessoa travesti ou uma pessoa transexual, onde essa transgressão, esse sistema binarista de gênero, essa heteronormatividade, essa sua transgressão, esse sistema está no próprio corpo. São pessoas, por exemplo, que muitas vezes fazem uso de hormônios, são pessoas que muitas vezes fizeram cirurgias plásticas para mudarem os seus corpos, têm cabelos longos, por exemplo, no caso das mulheres transexuais, e isso não tem como ser escondido. Então, imagine a violência que isso é. Se já é violento com os homens afeminados e as mulheres viris, imagine com essas pessoas. Porque se torna impossível esconder essas identidades. São identidades marcadas no corpo. E aí, por isso mesmo, para esse grupo, e eu trouxe esse número aí também da ANTRA, no grupo das pessoas trans, né, essa violência no trabalho se torna ainda mais violenta. Cerca de 90% da população trans, de acordo com a ANTRA, hoje depende da prostituição para conseguir o seu sustento, já que eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho formal. E aí acabam tendo que recorrer à prostituição para poderem ganhar a vida, poderem pagar suas contas. Então, imaginem quão violento não deve ser esses espaços com esse tipo de piada, com esse tipo de desrespeito, com esse tipo de ambiente mesmo que a gente às vezes cria para as pessoas e torna esse ambiente violento e não convidativo, e por isso mesmo menos democrático para essas pessoas. São pessoas que não conseguem se encaixar, se enquadrar nesses ambientes. E aí a pergunta que fica é, como que a gente sai disso, né? E aí já me encaminho para o final. Bem, o que eu tenho apontado com essas reflexões, primeiro é que ninguém é igual. Todo mundo é diferente, nós somos seres únicos. E aí o professor Tiago Wallace até peguei ele falando sobre essa política da diferença, essa diferença entre as pessoas. A igualdade só existe formalmente. Todos são iguais perante a lei e só é na lei mesmo. Só é nessa formalidade da lei. Porque efetivamente nós somos pessoas diferentes. Cada um tem suas particularidades que faz cada um ser único. A gente está muito atrelado a essa noção do eu e do outro, né? O outro é sempre diferente de mim, mas não por isso merece ser discriminado. O grande direito que deve imperar, e aí, como já dizia eu, também o professor Tiago, em um texto que a gente escreveu juntos, é o direito ao respeito. As pessoas elas precisam se respeitar acima de tudo, independentemente de suas diferenças e ainda levando em conta essas diferenças. Essas diferenças elas precisam ser levadas em conta. Nossas diferenças elas precisam ser deixadas de serem entendidas como tabus, como coisas que devem ficar no armário, por exemplo, e passarem a ser vistas como coisas que nos fazem únicos. A beleza da vida é essa, é ser único, é ser diferente. Então, eu sei que parece uma ideia meio simplista, né? Mas é um começo
para a mudança do direito e das instituições como um todo, o serviço público como um todo, lá das nossas repartições, é entender que o outro é diferente de mim, mas não por isso ele merece ser discriminado. Ele merece respeito tanto quanto eu. Então, além disso, a gente precisa olhar criticamente para o porquê tantas decisões já foram tomadas no STF e mesmo assim parece que nada mudou. Por que não mudou? Essa é a reflexão mais importante, a reflexão que a gente precisa se fazer. Apesar da criminalização da homofobia e da transfobia ser uma luta legítima, como falei, eu concordo com a criminalização, não é que eu sou contra, não é isso. Eu acho que é uma luta legítima e essencial para a pauta da comunidade sexo-diversa, mas para mudar os rumos do assassínio contra os corpos insubmissos no Brasil, contra as travestis, contra os transexuais, pessoas trans, é preciso que primordialmente se reforce a cidadania desses sujeitos, que se deem possibilidades para que eles sejam reconhecidos enquanto diferentes e donos dos rumos de suas histórias. E aí, para que isso seja possível, aí eu volto na discussão de Freire e também de Bourdieu, a gente não precisa quebrar com o encanto que muitos juristas, muitos de nós temos, com a farsa dessa igualdade formal, a igualdade apenas perante a lei. De que todo mundo é igual perante a lei, de que isso basta. Não, não basta. É como o Butler uma vez refletiu sobre a precariedade, e o professor trouxe essa noção das vidas e das pessoas LGBTQIA+, é preciso colocar essa precariedade como elemento que faz parte da vivência das pessoas gays, faz parte da vivência das pessoas travestis, são vidas precárias, mais precárias que as nossas, como o próprio professor falou. Então, a gente precisa pegar esse elemento e tomar isso como forma de reforçar ainda mais a cidadania dessas pessoas. Eu não posso virar as costas para essa precariedade e dizer que ela não existe, porque ela vai continuar existindo. Então, tem que pegar essa precariedade e tornar ela elemento da minha discussão, elemento Quando eu vou discutir as políticas públicas, eu preciso tomar isso como um dos elementos como que isso fizesse parte da vivência, isso como efetivamente faz. E aí, é o que a Dilson Moreira lá passou a designar como sendo a cidadania sexual, né? Está ligado ao reconhecimento da dimensão política da sexualidade. A dimensão política da sexualidade ela está centrada na democratização da nossa intimidade, desse privado, por meio da eliminação da hierarquia entre os gêneros e as sexualidades. E o caminho para isso, e aí eu lembro, professor Tiago, já no final da última exposição que eu fiz no curso, na última edição, o senhor lembrou do texto da Nancy Fraser. E aí eu vou relembrar dele de novo. Acho que a Nancy Fraser ela fala muito de que o reconhecimento identitário ele é muito importante, mas ele não pode ser tomado como principal. As políticas identitárias elas não podem ser as únicas a serem travadas. Nancy Fraser vai falar isso naquele texto dela. É preciso que a gente democratize, por exemplo, o acesso à terra, aos recursos financeiros, aos ambientes públicos, à política, às universidades. E aí eu sempre lembro de uma frase que tem lá no Centro de Ciências Sociais, lá da UFMA, que é onde fica o curso de Direito. Toda vez que eu passava por aqueles corredores, eu via essa frase e me impressionava com a sabedoria dessa frase, que é simples. Ela diz o seguinte, e o senhor até falou sobre liberdade, e a frase representa muito bem o que o senhor falou. Lá no CCSO, já no bloco D, salvo engano, tem assim: fome, cadê a minha liberdade? E aí é basicamente isso. Como é que a gente vai ter liberdade se a gente não tem dinheiro para comer, por exemplo? Se as pessoas estão com fome, como que elas. Que liberdade é essa? A liberdade de passar fome, de viver na rua, de não ter direitos, de não ter seus direitos respeitados, é a liberdade para morrer, para ser assassinado? É isso que a gente deve pensar. Como que a gente vai ter boas políticas públicas para as pessoas LGBTQIA+, se esses sujeitos não estão representados na política, se eles não estão nas universidades, se não estão nos postos de poder? E fica até a reflexão para as eleições no ano que vem, como que a gente, por exemplo, quer mudar a política se a gente continua votando em quem não nos representa? Né? E a gente vota lá, a gente passa 4 anos reclamando, quando chega na hora da eleição, a gente vai votar em grandes empresários, em grandes latifundiários, e o que é que esses homens têm a ver com a gente? A gente se vê representado nessas pessoas que a gente está votando, é uma reflexão que a gente precisa fazer também, ainda mais agora que está se aproximando da época das eleições. Então, novamente eu falo na democratização dos espaços, das políticas afirmativas, as políticas de cotas, a mudança de práticas, o acolhimento no acesso aos postos de poder. Enfim, é a cidadania sexual, é você atender de forma adequada essas pessoas, de você
tornar o ambiente que essas pessoas vai trabalhar ou vai ser atendida um ambiente que seja saudável, que seja acolhedor. Né? O gay, a lésbica, a travesti, o homem trans, o intersexo, todos esses sujeitos eles estão cansados do armário. Eles querem falar, eles querem ser ouvidos. Assim como eles não querem mais que suas histórias sejam contadas apenas por um grupo restrito de juristas, como é o caso lá do STF. O STF são 11 pessoas, nenhuma delas se parecem com os sujeitos que eles efetivamente julgam. Lá não tem nenhum sujeito LGBTQIA+, lá agora não tem nenhum negro. As mulheres são apenas em número de 2. Então, os sujeitos LGBTQIA+, eles querem sair da lata do lixo e decidir por si. Eles querem se sentir representados e emancipados. O nosso papel no mundo, o nosso papel no serviço público, então não é outro então senão o de lutar para que isso se torne realidade. É como nos instiga Butler, num curso que ela deu aqui no Brasil, uma palestra que ela deu no Brasil, de que a teoria do ativismo, né, a teoria da teoria feminista, da teoria queer, que essa teoria, esse ativismo que estuda gênero, que estuda sexualidade, é seguramente a de fazer com que a vida dessas pessoas seja mais fácil, de que respirar seja mais fácil, que essas pessoas consigam andar pela rua e isso seja mais fácil, de que a travesti, por exemplo, ela não precisa passar o dia em casa se escondendo para só sair para trabalhar de noite, tendo que se prostituir, fazer com que a vida seja mais vivível. Eu acho que é exatamente isso, eu quero encerrar justamente com essa frase. A nossa tarefa, enquanto servidores públicos, no atendimento às pessoas LGBTQIA+, é fazer com que esse atendimento seja possível, respirar seja mais fácil e viver seja mais vivível. Aqui eu trago algumas referências que eu utilizei. Deixo a minha gratidão, tá, professor, pela oportunidade e a Escola do Governo do Maranhão por também abrir esse espaço para que esses temas sejam travados. E era isso, eu me coloco à disposição para o debate. Muito obrigado. Que maravilha, Felipe. Olha, tu sabes que essa categoria cidadania sexual, ela é uma categoria nova, né? Eu não tenho ainda domínio sobre ela, mas eu acredito que pela construção e pelo que tu relataste, ela consegue sistematizar diversas dimensões de respeito à pessoa, né? E uma das questões interessantes aqui, a gente coloca bastante a ideia do respeito em si, mas é também necessário que se garanta acesso, né? Tu falaste algo que eu fiquei a refletir, que nós precisamos ir além da ideia das cotas, no sentido de reserva de democratização. Nós precisamos garantir democratização, né? Que essas pessoas sejam o que desejarem, que as pessoas sejam atendidas pela condição de pessoa, né? E, enfim, eu fiquei muito a refletir sobre essas questões aqui durante a tua fala. Felipe, eu penso que caberia também agora uma fala sobre o seu objeto de estudo no âmbito do mestrado, porque, ao que me parece, eu não sei se continua o mesmo, mas parece que você trouxe à tona a ideia da a pessoa trans em situação de privação de liberdade. Ainda é o mesmo? Eu tô ainda. É porque o orientador disse que agora vai dar uma alterada. Mas o que eu tenho me ocupado bastante é sobre isso. Inclusive, participei de um curso do IBC Crim, que até eu quero publicar esse trabalho junto com o senhor. Deixei lá meus agradecimentos até no meu TCC desse curso, que era um curso de laboratório, né? Um laboratório de ciências criminais aqui no Maranhão. E aí eu travei justamente uma outra faceta de algo que eu já vinha trabalhando, que é a forma como as pessoas trans são tratadas no cárcere. No meu trabalho de conclusão de curso de graduação, eu parti a pesquisar, e eu estava lá na banca, a forma como o judiciário tem entendido a política de atendimento às pessoas trans em privação de liberdade. Porque o que acontece? Hoje a gente tem normativas que permitem que as mulheres transexuais e travestis sejam questionadas sobre se elas querem ser encarceradas ou num pavilhão, numa ala reservada para as pessoas LGBTQIA+, ou se elas querem ser transferidas para um presídio feminino. E acontece que o primeiro dado que chama a atenção é um dado revelado pelo Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, agora em 2020, de que esses pavilhões, essas alas, não estão sendo construídas. A gente não tem essas alas em quase nenhum lugar no Brasil. São pouquíssimas as alas LGBTs que a gente tem comparando com o número total de presídios.
e a outra é que apenas 3 mulheres transexuais estavam em presídios femininos, enquanto a maioria delas estavam presas junto com homens, em presídios masculinos, sem sequer terem um espaço reservado para elas. Então, eram efetivamente mulheres presas dentro de uma cela com outros homens, com homens. Então, a gente não tinha qualquer respeito à dignidade dessas pessoas, à identidade dessas pessoas, apesar das normativas estarem prevendo que essas alas fossem criadas e tal. E aí, o que foi que eu fui ver? Será que o judiciário, quando ele está sendo chamado a decidir sobre isso, como é que ele tem se portado? E aí a gente viu, e aí a gente já tinha começado essa pesquisa, até com o senhor também, a gente publicou algo nesse sentido, que no STF e no STJ já não se respeitava o direito dessas pessoas. Então, o próprio STF e o STJ, que são a cúpula do judiciário, não estava aplicando a política de atendimento de forma adequada. E quanto mais nos tribunais de base, né? E foi quando eu fui partir para as decisões de segundo grau, vi que elas eram pouquíssimas, apesar dessa situação de desrespeito dos direitos humanos, de efetivamente tortura, eram casos que eram levados com tortura a essas pessoas, esses casos ficavam por isso mesmo. O judiciário dizia que a Constituição está lá dizendo que os presídios serão divididos de acordo com o sexo, e aí fechava, virava as costas totalmente para todas as outras normas constitucionais que garantem a dignidade da pessoa humana. Então, a gente conseguiu concluir com nossas pesquisas que o judiciário de segundo grau também, apesar de tratar pouco, mesmo tratando pouco esse tema, nas poucas vezes que tratou, não estava aplicando também adequadamente o atendimento às pessoas trans em privação de liberdade. E agora no IBCCRIM eu terminei uma outra parte dessa pesquisa, que foi a questão dos hormônios. Porque uma coisa interessante, e aí a gente começa a perceber como que as políticas públicas para essas pessoas são feitas no Brasil. No Brasil, a gente tem uma norma principal, que é uma resolução do... Agora, na verdade, a gente tem 3 normas, né? A gente tem uma decisão do STF, que obriga a transferência de pessoas trans para os presídios femininos, e a gente tem também uma resolução do CNJ, agora de 2020, reformulada em 2021, que obriga a fazer essa transferência, também oferecer tratamento hormonal, psicológico, etc., para as pessoas trans. E a gente tinha também uma norma de 2014 do Conselho Nacional Penitenciário, que também tinha esse mesmo sentido, de que os presídios fossem equipados com hormônios, né, com o processo transexualizador, hormônios, acompanhamento psicológico para essas pessoas, e que isso fosse feito também nessas alas LGBTs, como a gente viu, não existiam. Só que aí o que foi que aconteceu? Quando chegou esse relatório de 2020 do Ministério da Mulher, no relatório lá também, quando passava a tratar dos presídios das capitais, inclusive tratou também do presídio de Pedrinhas, aqui de São Luís, o que se viu é que não tinha hormônio. Ou o tratamento hormonal tinha começado em uma gestão anterior e tinha sido encerrado, ou nunca nem se tinha tentado implantar, porque não se tinha. As pessoas que faziam, que tomavam conta, faziam a gestão do presídio, diziam que não tinham nenhuma normativa de base para aquilo. E aí eu achei isso interessante, porque, meu Deus, como é que a gente tem uma norma que obriga isso e essa norma ela foi colocada só ao vento, mas ela não deu a base, não deu a regulamentação adequada para que isso fosse colocado em prática. E o que foi que aconteceu? Quando eu fui pesquisar as normativas sobre saúde das mulheres em privação de liberdade, nessas normativas que a gente tem um plano, e a gente tem um projeto, um documento que prevê normas especiais para as mulheres, por exemplo, em privação de liberdade, e nenhuma parte desse documento se falava sobre mulheres trans ou travestis. Era apenas a mulher cisgênero, e muito menos se tinha ainda a previsão disso com relação aos homens trans. Porque os homens trans, apesar de terem nascido com caracteres biológicos femininos, também não se sentiam contemplados com essas normas, porque essas normas falavam de amamentação, de parto, e são realidades que muitas vezes não estão tão próximas dos homens trans, que na verdade estão precisando de hormônios, estão precisando de acompanhamento psicológico, isso não era dado por essa regulamentação específica para as mulheres em conflito com a lei penal. Quando passava para a normativa da saúde das pessoas presas no geral, que aí é aquele documento mais extensivo, que é voltado geralmente para os presídios masculinos, a situação era ainda pior, porque não se falava sequer dos homens
bissexuais ou dos homens gays. A gente não tinha nenhum tratamento adequado para essas pessoas de saúde. E também a gente não tinha, obviamente, nenhum tratamento para as pessoas, para as mulheres trans ou para as travestis, que era quem estavam presas nos presídios masculinos. Então parece ser muito óbvio porque não tinha hormônio nesses presídios, porque elas estão presas em presídios masculinos e no documento que norteia a política de saúde desses presídios não tem qualquer previsão para isso. E aí eu fui ainda mais. A gente tem vários documentos, principalmente depois, na época do governo Lula, que tratam de saúde de pessoas trans, do processo transexualizador. Só que o que mais choca é que nesses documentos, tanto de saúde das pessoas LGBTs, quanto das do processo transexualizador, não se fala nada sobre a situação das pessoas em situação de cárcere. E aí o que eu concluí é que hoje em dia a gente não tem hormônio nesses presídios porque é uma política totalmente desorganizada. E o que a gente percebe é que ela é feita para ser desorganizada. A gente tem um documento que diz o seguinte, que os hormônios serão fornecidos de acordo com o documento X de saúde das pessoas em conflito com a lei, mas esse documento X não fala nada sobre hormônio, não fala nada sobre... E mais, o plano, o RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, que é disponibilizado pelo SUS, não tem sequer um hormônio masculino. Não tem um hormônio masculino sequer para os homens trans. Os homens trans que precisam fazer tratamento hormonal pelo SUS precisam entrar na justiça para conseguir um medicamento fora do Rename para fazerem seus tratamentos de maneira gratuita. E aí, para as mulheres trans, o que a gente tem lá é finasterida, também que não é o hormônio adequado para o tratamento hormonal, e é o único que era disponibilizado em poucos presídios. Então, o que a gente vê é isso. Primeiro, que a gente tem uma desorganização total quando se trata de política pública voltada para a população LGBT. E segundo, que essa política é desorganizada porque ela foi feita para ser desorganizada. São corpos que são retirados de sua dignidade, de sua humanidade, justamente para deixarem ao vento. É como se desse a liberdade, se desse a criminalização da homofobia, se desse o direito de ser tratado pelo nome social, se desse o direito de mudar os documentos, mas que esses direitos não fossem assegurados. Diga-se de passagem, várias pessoas transexuais, apesar de terem esse direito, não conseguem mudar os seus documentos porque não tem dinheiro para isso, não tem conhecimento para isso. E aí a gente precisa de uma atuação bem mais efetiva, por exemplo, da Defensoria Pública, de movimentos sociais em prol das pessoas trans, para que sejam feitas essas alterações nos documentos. Então, o que eu percebo hoje em dia é que, assim como foi feito, eu trouxe o exemplo de novo do fim da escravidão, assim como foi feito com as políticas da população negra, a população LGBT também que passa por esse histórico de discriminação e de opressão, está sendo feita da mesma forma, de forma desorganizada, de forma que a gente se contente com pouca coisa. E aí a ideia da cidadania sexual é justamente essa, de não se contentar, de acabar com essa ideia de que uma decisão no STF vai mudar tudo, de que a igualdade perante a lei já basta, de que a gente precisa, que o geral seja assim e tal, enquanto não é isso. A gente precisa que a sociedade se eduque, a sociedade se transforme, os locais, os ambientes de poder sejam democratizados para que a gente esteja lá e a gente faça valer também a nossa história, que a gente construa a nossa história. É aquela história também de que a gente está cansado, as pessoas LGBT estão cansadas de falar de dentro do armário. As pessoas das favelas estão cansadas de falar de dentro da favela. A gente tem que democratizar os espaços de poder, de liderança, para que a gente fale por nós, que a gente seja realmente ouvido, efetivamente ouvido. E aí passa tudo por um acesso mais efetivo à justiça, por uma democratização das universidades, que são os locais onde essas pessoas serão formadas. Democratização da política, hoje se fala sobre a cota para financiamento de campanhas femininas. Então, são coisas que são importantes, políticas afirmativas que são importantes para mudar essa realidade. Eu espero não ter me estendido muito. Assim. Não, ótimo. Acho que é uma discussão extremamente necessária, porque compreenda, nós estamos, na verdade, muito mais ouvindo e vislumbrar a configuração de uma pessoa, né? De tantas pessoas que passam por nós todos os dias no âmbito da prestação de serviços públicos, né?
Então, a gente quer muito mais do que saber qual é a nomenclatura correta, mas vislumbrar a singularidade da pessoa que passa por nós. Isso é humanizar atendimento, é sensibilizar atendimento para gerir pessoas e prestar serviços públicos para pessoas. Tá? Isso é uma agenda, inclusive, estratégica, porque a gente fala ao mesmo tempo da Constituição, quando você traz à tona faz a sua fala, a gente dialoga com o plano internacional e, sobretudo, consegue vislumbrar também que existe uma política pública de omissão, de indiferença, e que nós precisamos, talvez, ali iluminar, né? Esses caminhos tão nebulosos. Eu vou agora abrir aqui para perguntas, Felipe. Ana Amélia, Marcelo, Axel, Silvia, Tainara, Karine também, nossa monitora. Perguntas, questões. Não sei se teria como você disponibilizar o seu material, Felipe, porque algumas pessoas relataram aqui no bate-papo que não estavam conseguindo acompanhar na projeção. Às vezes a internet, às vezes a plataforma. Perfeito. Eu enviei para o senhor por WhatsApp, Aí eu eu acho posso que tem como encaminhar botar na para eles? plataforma. Tá, posso sim. Envio para a monitora. Alguma questão? Felipe, assim, uma pergunta, e aí, enfim, já que enquanto o pessoal aí pensa alguma coisa para perguntar, alguma questão, como é que você vê, Felipe, o andar da carruagem, como diriam os nossos avós? Em 2021, avançamos, eu creio, porque a própria visibilidade, não é? De trazer à pauta uma discussão como essa. Eu particularmente fico contente quando você aceita meu convite para falar, porque você também, quando se fala, você se expõe, mas eu acho que a militância é isso também, né? Então, colocar na pauta, abrir a pauta, discutir questões que estavam ali silenciadas, é também expor a pessoa que está ali na condição de preletor, né? Na condição de quem está falando. Então, isso também, enfim, é motivo de agradecimentos. Mas como é que você vê isso? A gente já caminhou bastante, eu acho que nós já avançamos bastante em falar direito antidiscriminatório no Brasil. Você acha que ainda existem questões que são invisíveis, silenciadas, em relação às intersecções? Por exemplo, tu colocaste uma questão que me chamou muita atenção. Nós utilizamos muito a ideia de comunidade LGBTQIA+, né? E a palavra comunidade parece tornar homogêneo o que naturalmente é diverso. Como você colocou, né? Diversas expressões, diversas existências, eu vou usar essa expressão, diversas pluralidades de vidas, diferentes, naturalmente. Então, como é que você vê isso? O que ainda falta? O que tu indicaria que nós, como universidade, como setor público, poderíamos assumir para melhorar o nosso atendimento, a nossa entrega de serviços públicos? Você conseguiria se vislumbrar algo assim para nos falar? A gente tem uma discussão agora recente, professor, das licenças parentais, né? Porque surgiu agora no STF, é o que vai ser julgado, acho que é o que está na pauta aí para ser. Geralmente por volta de junho, eles, ser um mês significativo, eles colocam isso em pauta. Eu acho que o que vai ser pautado futuramente para a comunidade no STF é se mulheres lésbicas nas relações, em sua relação, quando a outra mulher tem filhos, se essa mulher goza de licença maternidade ou paternidade. E porque a outra mulher já está gozando da licença maternidade e a mãe lésbica não, que não deu à luz, nesse caso fica nesse limbo. Ela não é homem, mas ao mesmo tempo ela também não deu à luz. Então, qual seria a licença que ela gozaria? Isso eu vi que muitas repartições públicas, por exemplo, principalmente na defensoria, eu vejo esse incentivo de que os chefes do setor, na verdade, já dão de pronto uma licença quando são casais homossexuais, uma licença única, né? Uma licença que se chama aí parental para ambas as pessoas, justamente porque a evolução seria nesse sentido de que não há mais que se falar em licença maternidade ou paternidade, ainda mais nos dias de hoje, com toda essa evolução, mas sim de uma licença de paternidade, de ascendência, né? Eu acho que seria uma forma de se contribuir, por exemplo, no serviço público. No geral, professor, eu vejo que, apesar dos avanços, e aí eu lembro que há pouco tempo atrás a gente teve o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que foram várias conferências organizadas por diversos setores da sociedade civil organizada,
e aí já pautando certo, vários projetos para a comunidade LGBT, mas não só para ela, para vários outros setores vulneráveis, projetos que fossem importantes para virarem políticas públicas, né? E aí isso tudo infelizmente, com o governo Bolsonaro foi esvaziado. Então, apesar desses avanços, o que a gente vê hoje em dia é que essa formalidade dos direitos estão cada vez sendo mais formais e mais esvaziados. A gente tem, por exemplo, hoje, pautando a política em favor das pessoas negras, uma pessoa que não acredita em racismo. Então, essa é a forma de que um governo que é anti pautas, anti grupos vulneráveis, como ele mesmo se identifica, traz nas políticas públicas em geral. Porque, infelizmente, no Brasil, os principais avanços que a gente tem é a partir do Estado. Nós somos um país em que o Estado ele é forte, ele precisa ser forte, ele está em muitos lugares, então tudo depende muito do Estado. Depende muito realmente de políticas públicas em favor dessas pessoas. E aí o que eu acho é que, apesar desse avanço, a gente tem que lutar para que esse avanço não acabe retrocedendo. E aí tem aquele efeito, só esqueci qual a palavra estrangeira, do efeito que esse princípio internacional, que seria o efeito de uma decisão muito liberal da Suprema Corte. A Suprema Corte dá uma decisão muito liberal para um determinado momento da sociedade, a sociedade não está pronta para aquela decisão, e aí, como resposta a isso, a sociedade fica, que é conservadora ainda, elege pessoas conservadoras, que ao final vão fazer leis conservadoras, vão mudar, inclusive, essa Suprema Corte, porque vão indicar pessoas para o Judiciário, e, ao final, o que o Judiciário queria, que era algo positivo com aquela decisão, acaba voltando mais atrás do que o que já se estava, justamente em favor. Eu esqueci qual é o nome desse princípio, desse efeito, se falando em direito internacional, agora me faltou a cabeça, mas seria justamente isso de que hoje em dia talvez a gente teve muitos avanços para uma sociedade que ainda é conservadora, e aí a gente teve avanços de cima para baixo, né? A gente teve decisões, principalmente no STF, sem que a sociedade ela fosse preparada, ela fosse discutida, sem que se desse espaço e lugar de democratizar justamente esses ambientes para que essas decisões fossem sustentadas, que se sustentassem com o tempo. Então, meu medo é que a gente tenha um retrocesso. Um outro, mais dois ministros, por exemplo, que sejam, como é que diz, terrivelmente evangélicos, provavelmente mudaria muito a situação desses direitos que hoje são assegurados apenas no STF. Como eu falei durante a exposição, a gente não tem nenhuma lei em favor das pessoas LGBTs como tem agora no Chile, por exemplo. Nossas decisões são no STF, e assim como o STF pode mudar, essa indefinição sobre os direitos, essa omissão pode também mudar. Lá o STF pode mudar a composição, tornar-se uma composição mais conservadora, e essa nova composição do STF mudar o entendimento sobre o direito que se dá a uma pessoa LGBT, por exemplo. Então, o que a gente precisa, e aí volto para a questão da cidadania sexual, é a democratização, principalmente da política. A gente teve em 2016 um avanço no número de pessoas eleitas, de pessoas da sigla LGBT que foram eleitas nas eleições municipais. E aí a gente agora, em 2020, teve também um número bem maior, e em 2022 a gente tem que lutar por isso. Eleger pessoas que são da sigla, dar mais espaço para as mulheres, é a questão da representatividade mesmo. É de ver, eu vou votar em alguém que não tem nada a ver comigo, alguém que não veio do mesmo lugar que eu vim, que não entende a minha dor, que não entende o que eu passo, que não levanta cedo, acorda cedo para pegar um ônibus lotado, em plena Covid para ir trabalhar. Como é que eu vou votar em alguém que não sabe disso? Essa pessoa vai chegar lá e vai trabalhar em prol da vida dela, das terras que ela quer garimpar, das terras indígenas que ela quer desmatar. São essas coisas que interessam para ela. Então a gente precisa estar muito atento a isso, muito atento às nossas pautas, em quem está pautando o debate público, as políticas públicas, e principalmente, como eu falei, desse esvaziamento que infelizmente agora está acontecendo com as poucas políticas que a gente tinha
que vieram principalmente do Programa Nacional de Direitos Humanos 3, foi aí, acho que na década passada ainda. E se tinha começado aí com. A gente tinha já um, um órgão nacional vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, que estava começando a fazer políticas públicas em favor da nossa população. Então, esse órgão foi totalmente esvaziado. Antigamente, a gente tinha congressos de direitos humanos, congressos voltados para as pessoas LGBTs. Todo ano tinha um congresso para que a comunidade pudesse ser ouvida, que a comunidade pudesse fazer um documento anual e levar até os órgãos competentes para dizer o que, que ela estava precisando, e isso acabou, isso não existe mais. Então, a gente também não tem mais essa interlocução. Quem toma hoje em dia as decisões em Brasília não quer interagir, não quer abrir esse espaço de diálogo com as pessoas LGBTs. Então, como resultado disso, a gente tem um esvaziamento das políticas públicas e até mesmo um retrocesso. Acho que é mais ou menos isso, professor. Eu espero não ter me tornado pessoal demais a minha fala, mas eu acho que num momento como esse a gente precisa ter, acima de tudo, franqueza e coragem para dizer o que precisa ser dito. Com certeza. E sem falar também, Felipe, que a sua fala tem que ser pessoal mesmo, porque é o lugar da fala, o lugar epistêmico da fala. Não há como a gente conceber um serviço público humanizado, prestado a todas e todos, né? E como você coloca, a todos, portanto, abrindo, né, uma possibilidade de alcance a destinatários que se reconheçam como pessoas em meio à diversidade, se nós não os ouvirmos. Então, o teu relato, ele é um relato que ele demonstra o estado da coisa, né? O estado da arte, mas o estado mesmo empírico, a base material. E é muito importante isso para a gente. Para a gente poder vislumbrar que você não recordou muito do princípio, mas um dos princípios mais nobres do direito brasileiro é o princípio do não retrocesso social. E o princípio do não retrocesso social, ele vai sinalizar que existem algumas barreiras, algumas pautas que são inegociáveis. E que ainda que a gente não se insira por vezes na pauta, isso não nos dá, pois, o direito de violar direitos dos demais, né? E eu penso que, porque a sociedade brasileira é conservadora. Vamos conversar sobre esse conservadorismo. Eu, particularmente, tenho dito que a sociedade brasileira é violenta, entende? Porque a violência da discriminação ela é muito mais do que uma expressão conservadora, porque você pode ter um conservador, como os meus avós, que não estão para violar direitos de ninguém, né? Que reconhecem a famílias, ainda que venham defender o modelo de família que eles acreditam, mas compreendam que a ideia é justamente perceber um pouco disso, né? A ideia do respeito, da convivência sadia e claramente de permitir que tantos outros e outras possam ter espaço, ter vez, fala, né? Direito de falar, direito de participar, de reivindicar, de refutar, de contestar, sem ser agredido, sem ser aniquilado, sem ser encarcerado, sem ser vitimizado, sem ser desaparecido, né? Então eu particularmente fico a pensar muito nisso, porque não há como negar que o Brasil viveu um tempo histórico outrora de violação de direitos, com beneplácito também da sociedade civil, e não há como negar que nós estamos a vivenciar hoje também um tempo de normalização de muitas violências. E o serviço público precisa também fincar o pé e ser diferencial nisso. Então, eu não tenho dúvida que foi uma noite maravilhosa. A gente nem deu intervalo, fomos aí, portanto, direto. E eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Felipe, aproveitar a presença do Felipe aqui conosco. Aí no bate-papo, o pessoal tá te elogiando, legal, muito bacana. E olha só, Karine, eu não sei se você já colocou a lista de frequência para o pessoal assinar aqui no bate-papo. Não sei se você colocou, Karine, coloca. Obrigado, Felipe, muito obrigado mesmo. E assim, é muito bacana poder contar contigo nessa grande rede. Eu digo que é uma rede, né? É uma rede de pesquisadores, é uma rede de formadores. Em breve você é mestre de professores, que você já nos ensina não sendo mestre ainda. Imagine aí quando se tornar, porque a tua percepção de mundo, teórica e metodológica, é uma percepção socialmente engajada. E para a gente isso também é muito importante. Então, Felipe, muito obrigado. Eu sou muito contente de te ter na minha rede de contatos, de ser seu amigo, ter sido seu professor, de perceber aí a vitória do mestrado. Parabéns. Não sabia ainda oficialmente do resultado. Parabéns. E amanhã, por exemplo, Felipe, a gente vai conversar sobre racismos, no plural, né?
E a conversa sobre racismo passa sobre a ideia de interseccionalidade, né? Então a gente vai trabalhando públicos, gênero, etarismo, capacitismo, população LGBTQIA+, né? QIP+. E aí eu fico a pensar que a interseccionalidade ela vai traduzir isso tudo. Então a mulher negra trans encarcerada, a mulher negra trans que é egressa ao sistema prisional, mas que tem HIV, né? E que vem, portanto, ao serviço público prestado para ser atendida, para ser encaminhada, para ser orientada, ela é uma pessoa, né? E aí a gente fica aqui a pensar nas interseccionalidades como razão também para tentar confrontar as diversas violências, né, que nos alcançam. Então a gente vai colocar também isso na pauta amanhã no encontro. Aqui no bate-papo está o formulário de presença. Peço agora que Axel, Marcelo, Robert, Tainara e o Zani possam, pois, preencher. Se estiver dando erro, depois você coloca o nome completo aqui, tá, Yuzane? Aqui no bate-papo que a Karine depois pode tentar resolver. Caso o link não abra. Pode ser a internet. A internet está um pouco vacilante. Aqui eu estava acompanhando o Felipe pelo computador e pelo celular, no 3G, que vez ou outra também travava para mim. Ok. Felipe, muito obrigado. Karine, muito obrigado. Até amanhã, 7 horas da noite. Felipe, eu vou disponibilizar seu material. Saiba que foi de grande valia a sua participação, sua exposição, seu compromisso, né, ético, sociopolítico, de também gerar engajamento. Então, muito obrigado mesmo por passar essa noite de quinta-feira conosco. E, turma, muito obrigado pela presença. Até amanhã, 7 horas, tá? Carinho, um abraço. Saúde.